Muito se fala sobre a depressão e que a pessoa, para estar com depressão, ela necessariamente precisa estar com humor deprimido, né? Só que na psiquiatria e na psicologia nós sabemos que a depressão são vários fatores que levam uma pessoa até aquilo, ou são várias coisas e vários aspectos que levam uma pessoa para um quadro depressivo leve, moderado ou grave, né? E nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre a depressão maior e a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. O que é o transtorno depressivo maior, né? Basicamente, ele é, como o nome diz, né, maior, né? Então, ele tem uma relação maior com os transtornos depressivos, né? Porque ele é caracterizado, né? Então ele tem uma característica diagnóstica de uma junção de sintomas que elas diferem de pessoa para pessoa. Esses sintomas, eles vão desde a intensa tristeza, né? E essa intensa tristeza, ela não tem um motivo aparente, ela surge, né? Nesses casos, ela surge então, e aí a pessoa ela pode ter um certo quadro depressivo, até a perda total do interesse de determinada coisa, né? Uma coisa que a pessoa gostava muito antes, hoje ela já não gosta mais devido a esse transtorno. Então, antes de eu continuar, eu já peço que você deixe o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. O mais interessante é que esses sintomas, quando nós falamos em um processo depressivo maior, né, que também está classificado em leve, moderado ou grave, né, esses sintomas eles perduram por cerca de 2 semanas seguidas, né? Então ele tem que ser constante aquele sintoma para que o paciente ele se encaixe ali num critério diagnóstico do CID-10 ou do próprio DSM-5, né? E esses sintomas, eles inviabilizam o sujeito. O que é isso, né? Eles não permitem que o sujeito faça quaisquer tipos de atividades, né? Quando nós falamos então do transtorno depressivo maior, né? Essas atividades que antes ele conseguia fazer, hoje ele já não faz mais, né? Sejam essas coisas, né, atividades, por mais simples que sejam, né? E esses sintomas, eles são intensos. Por que eles são intensos? Porque eles não gradativamente, como é o caso da distimia, mas no momento em que a pessoa tem aquilo, ela já fica muito ruim, né? Ela já se cobre muito, no sentido de se afastar das pessoas, né? Pode ser que sem o tratamento correto, esses sintomas eles apareçam no futuro, não é? Sejam crônicos até, né? E isso alimenta a depressão, né? E causa então uma resistência ao tratamento, seja uma resistência medicamentosa, né? Ou uma resistência terapêutica, psicoterapêutica, né? Porque o paciente ele vai ter crenças ali que o impedem então de avançar no processo terapêutico, né? Seja em qualquer terapia, né? Tanto o TCC quanto uma psicanálise, né? Enfim, nesse sentido, esse transtorno ele é considerado um dos transtornos mais graves e incapacitantes que nós temos, né? Que são registrados, né? Porque a depressão
quando a gente pensa no aspecto maior no sentido em que quando dá, né, quando acontece, é muito grave, né? Quando aquilo ocorre, a produtividade física, mental, a vontade daquele paciente, ela quase que acaba, né? E a pessoa, ela é tão afetada que ela não consegue ver coisas boas para o agora e para o futuro, né? Por isso que é essa característica de maior, é uma coisa mais abrangente, né? Também está ligada a acontecimentos da infância, né? Como assim acontecimentos da infância, né? Traumas, né? Traumas ali que podem, né? Um possível abuso, a perda de alguma coisa, de um ente já muito na infância, né? Fatores genéticos também, né? Sendo que se alguém da família apresenta um transtorno depressivo, né, existe uma grande possibilidade e probabilidade de uma pessoa também apresentar, né, outra pessoa da família também apresentar então um grau ali de depressão. Quando nós falamos nos sintomas, né, os sintomas básicos são a dificuldade de adormecer, né? Então, quando ela acorda no meio da noite, primeiro que ela tem uma dificuldade de dormir, né? E quando ela acorda no meio da noite, ela tem uma dificuldade de voltar a dormir, né? A pessoa sente um cansaço mental muito grande, né? Pacientes falam que tem o que? Uma falta de concentração, parece que está passando uma nuvem ali pela cabeça dela que está levando os pensamentos, ou que os pensamentos mais funcionais eles saem de um jeito muito rápido daquilo, né? E toda a estrutura mental, né, dela vai para um pensamento de perda de vida, né, de retirada de vida, né? E esses pensamentos disfuncionais, eles são muito recorrentes, né? Por isso que quando a depressão maior vem, ela já vem e, vamos dizer assim, atrapalha muito, acaba muito com a vida do paciente. Pacientes assim ficam então em suas casas, tendem a ter um aumento de peso, né? O peso aumenta, a perda também da libido, pessoas depressivas realmente, os relacionamentos conjugais são muito complicados, né? Essa pessoa sente uma sensação de vazio, nada está bom, por isso o pessimismo, né? Uma distorção cognitiva que na TCC nós chamamos de catastrofização. Com essa catastrofização vem a angústia, né? Angústia por muito mais pacientes que se enquadram em um quadro não psicótico, né? Que tem consciência daquilo, né? Então eles ficam angustiados, por quê? Porque eles sabem que eles estão doentes, mas que eles não conseguem buscar uma ajuda sozinhos. E com isso vem a tristeza, tão falada tristeza em depressão, né? A tristeza em depressão é diferente de uma pessoa que sentiu-se entristecida, né? Uma pessoa que, eu fui num lugar, comprei um carro ou sei lá, e o carro não deu certo, né? Eu fiquei triste porque não deu certo, né? Frustrado com aquilo, mas a tristeza passou, porque daqui a um tempo você vai lá e troca o carro, né? Enfim, diferente da pessoa que tem o transtorno depressivo maior, né? A depressão maior. Então, existe uma diferença. Nem todo mundo que está triste, né? Se você estiver triste e você conseguir fazer as coisas ainda, fique tranquilo, né? Provavelmente você não tenha depressão, você só está ali com um humor deprimido, né? Um humor entristecido,
né? E aí você consegue fazer as coisas diferente da pessoa que não tem, né? Que não tem circunstâncias de fazer porque ela não consegue devido às suas crenças. No vídeo da distimia, né, eu comentei que tem ela faz parte, né, o transtorno depressivo persistente, ela sim faz parte, né, vamos dizer assim, da depressão, só que tem uma diferença, né? Vamos dizer assim, qual que é a diferença que nós podemos dizer entre esses dois transtornos, né? Primeiro que a depressão é um distúrbio mental afetivo, né? Que vai mudar o comportamento anterior da pessoa e essa mudança é repentina, né? E as atividades que ela fazia antes, como eu já disse, e essas atividades eram vistas como prazerosas, já não são mais, né? A pessoa não consegue fazer mais nada, não consegue fazer o básico, né? Não conseguem fazer porque não tem, como elas dizem, né? Parece que tem pesos ali nas juntas, ali no pescoço, nas costas, que não deixam fazer nada. Diferente da distimia, porque na distimia existe sim humor deprimido, né? E é constante isso. Só que é durante 2 anos, né, que nós vemos isso, e a pessoa ela consegue ainda ter ali um grau menos prejudicial do que a depressão maior, né, o transtorno depressivo maior. Então tem uma certa diferença, sim, né? Pessoas com distimia, elas ainda conseguem fazer, se aquilo não evolui para um quadro muito pior, né? Vamos dizer assim. O tratamento, então, quando a gente tem as bases da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar a chamada tríade cognitiva com o paciente. O que é essa tríade cognitiva? Como ela vê ele mesmo, o mundo, o outro e o seu futuro, né? Como eu disse no vídeo passado, o depressivo ele vê a si mesmo como a pior pessoa, que não vai conseguir fazer nada, que não vai conseguir realizar nada, sendo que ao olharmos a realidade, a gente vê que ele realiza muito, né? Só o fato dele estar ali com vida já é uma grande realização, né? Nós trabalhamos então com todo o processo cognitivo, com as crenças disfuncionais. Também tem um vídeo aqui no canal falando o que são as crenças centrais, né? A crença do desamparo, a crença do desamor, a crença do desvalor, né? Então, vamos trabalhando para que o paciente volte, então, às estruturas mais funcionais que ele tinha, né? E se você está passando aí por uma depressão, você foi diagnosticado pelo seu psiquiatra ou pelo psicólogo como uma depressão, fique tranquilo, porque você já buscou a ajuda necessária para estar sendo o mais funcional possível, né? O processo medicamentoso, mais terapia, a terapia cognitivo-comportamental. Estudos falam, né, já é comprovado, que o processo medicamentoso mais o processo terapêutico, né, da TCC tem aí uma potencialização de melhora de 70%, 80%, né? Então fique tranquilo, porque você já buscou o necessário para você estar bem, né? E isso vai o quê? Se desenvolvendo à medida que você vai tomando os remédios, à medida que você vai fazendo a terapia, os treinos comportamentais que são feitos em TCC, né? A averiguação do humor, né? Então as coisas vão se encaminhando, né? Mesmo que você tenha se encaixado nisso tudo, outra pessoa que está me assistindo e meu Deus, eu devo ter então uma depressão maior, né? Primeiro busque um diagnóstico, né? Os vídeos aqui são para informação, né? Para ajudar, mas de um modo informativo, não são para você ir lá, meu Deus, hoje
o Gerson falou que eu tô com depressão maior. Não, vai, busque realmente. Se você está passando por todos esses sintomas, né, tem tudo isso, né, tem essas crenças disfuncionais, fale com um psiquiatra, fale com um psicólogo, né, e busque ali um diagnóstico para que você consiga trabalhar as suas coisas e de um modo muito mais funcional. Não vá tomando remédio por si só, ao bel prazer, né? Busque ajuda primeiro, né? Porque todo processo medicamentoso sempre tem alguma coisa ali que não deixa a gente ficar muito bem, né? Tem um efeito colateral, né? Por isso, busque a melhor maneira para você trabalhar, seja qual transtorno, qual sintoma você tem. E lembre-se sempre que existem profissionais adequados para trabalhar o seu caso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Até o próximo vídeo. Grande abraço e fique bem.